Oi, gente, tudo bem? Na reflexão que eu fiz em João capítulo 8, do 3 a 11, sobre a mulher que foi pega em adultério, eu senti no meu coração o desejo de outra vez estar falando alguma coisa sobre aquela reflexão que eu postei no meu canal, né? O silêncio de Jesus. E eu quero dizer para todo o público que jamais Jesus compactua com o pecado. Nós podemos ver na palavra que a mulher que praticou este ato, ela não mais praticou esse ato daí. Inclusive, existe pessoas que usam um jargão dessa palavra bíblica para dizer assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, usando o mesmo texto. Eu quero dizer que qualquer coisa que é contravenção contra a palavra de Deus, pecado, tem que ser pedido perdão. Qualquer pecado deve ser pedido perdão e deve haver uma transformação. Se uma pessoa ele continua na prática do pecado, ele vai passar por sérias consequências, tanto em vida como também na eternidade. Às vezes, o homem tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, a nível carnal, para poder alcançar a glória de Deus, porque o nosso Cristo, ele é puro. Eu falei no fim do texto que Jesus é a luz do mundo. Quem segue Ele não anda em trevas. Então, existem pessoas que usam esse texto. Eu até estou fazendo uma réplica daquela reflexão do silêncio de Jesus para dizer que não há pacto de Deus com as trevas. Jesus é luz. E Ele importa que aqueles que o adoram também na luz. Que seja claro tudo aquilo que o homem venha fazer. Se o homem vier tropeçar, que ele tenha o desejo no coração de pedir perdão a Deus pelo seu erro, pela sua contravenção, porque pecado é errar o alvo, a transgressão faz mal ao homem. E todos que usam esse jargão de quem não tem pecado atira a primeira pedra para se esconder atrás disso daí, acredite, Jesus não vai estar do seu lado. Jesus não está do lado de quem se compromete com uma iniquidade. Tá? Mas para aqueles que se transformam, a gente entende que a transformação é algo que, assim, não é de um dia para a noite. Mas o homem precisa ser transformado de dentro para fora. Que o mundo veja essa transformação. Que os outros sintam na gente a transformação. Porque não tem como você continuar, envolvido com Deus, na casa de Deus, servindo a esse Cristo e você profanando o nome dele com a sua vida. Nós não podemos profanar o nome de Cristo com ideias que nós formamos acerca da Bíblia. A palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Aquilo ali foi um ponto
crucial. Aquilo ali, o caso da mulher que foi pega em adultério, foi um ponto crucial que aconteceu, mas foi tudo sanado naquele momento. Mas qualquer homem que usar o jargão, qualquer ser humano que usar o jargão, quem tem pecado atira a primeira pedra, ele pode ocorrer que esta pessoa acarrete os mesmos pecados, que eu não sei quais foram os pecados daqueles homens que levaram essa mulher para humilhar e ser condenada. Eles tinham ali, tinha dimensões de pecado que a gente não pode enumerar, e eu, inclusive responsável por esse canal, não é bom que eu comece a pontuar pecado, porque não é a minha maneira de ser estar lançando no rosto das pessoas o pecado delas, mesmo porque o próprio Cristo, ele não lançou pecado de ninguém no rosto de ninguém. A gente não vê isso na Bíblia. E se há alguém que se sente ungido dessa autoridade para fazer isso, esse tal, ele não pertence a Cristo. Nós podemos dizer que Pedro era um homem sanguinário, era um homem que as coisas subiam para a cabeça dele, mas tinha Jesus ali do lado de Pedro. Quando ele cortou a orelha daquele homem, Jesus falou para ele, pega lá e coloca a orelha no lugar, porque não foi isso que eu te ensinei. Então, gente, a prática do pecado é abominável aos olhos do Senhor. Deus se mantém em silêncio? Sim, Ele se mantém porque Ele é Senhor. Mas o que eu quero também passar por isso é que eu não posso me revestir de autoridade, sendo servo do Deus Altíssimo, sendo seguidor de Jesus, e lançar no rosto das pessoas o pecado delas. Eu tenho que ter uma certa técnica, como Jesus teve com a samaritana, por exemplo, no texto bíblico, a gente vai ver isso lá, a técnica que Jesus teve para trabalhar com a samaritana, sem ficar lançando no rosto dela a iniquidade, os pecados que ela praticava diante do céu, mas o próprio Senhor permitiu que ela mesma fizesse avaliação e ela transformasse a vida dela. Então, para o silêncio de Jesus ser eficaz na sua vida, na nossa vida, é muito necessário que nós vivamos uma transformação. Porque Jesus sabia que aquela mulher estava disposta a não viver mais uma vida de pecado. Viver a mesma prática. Não quer dizer, gente, que a gente não peca, que a gente não erra. Mas a palavra de Deus fala que se você pecar, você tem um advogado para poder responder por você e perdoar os seus pecados. Só que não se pode persistir no pecado. Gente, sabe por quê? Eu me achei na responsabilidade, eu me encontrei com uma responsabilidade tamanha de estar falando sobre isso, por conta de que tem muitas pessoas, muita gente se escondem atrás desse texto bíblico para poder continuar com a sua prática pecaminosa, que é uma abominação diante do Senhor. Então deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Jesus mudar todo o setor da sua vida, da nossa vida. Vamos deixar Jesus trabalhar, porque a nossa transformação, ela não é feita de um dia para a noite, mas vamos permitir que Ele entre em nossa vida e faça essa transformação do jeito dele, tá? Que seja, se for intencional, que esse intencional seja de não pecar mais. Se há alguma intenção, quando aquela mulher levantou dali, ela levantou disposta a viver uma nova vida. Então,
eu volto a dizer, eu estou passando isso por conta da agravante que existe aí no mundo inteiro, que as pessoas usam muitos textos isolados da Bíblia para fazer o que eles querem. Só que a Bíblia, ela não é de interpretação humana. A palavra de Deus, em hipótese alguma, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem pacto com o pecado. Tá? Eu queria que você entendesse tudo isso que eu passei aqui, porque eu tenho compromisso com o meu Deus. Eu tenho compromisso com o Deus que eu sirvo. Porque senão eu nem estaria falando neste canal aqui. Se minha vida fosse uma vida dupla, se eu tivesse uma vida no que falo e no que faço, eu fosse outro tipo de pessoa, gente, perderia toda a validade tudo que eu estou falando, mesmo porque o sentido da minha palavra não vai confrontar com o Espírito Santo a sua vida. Por isso, eu que falo, tenho que ser o primeiro a viver uma vida digna, viver na luz, porque na luz você tem o nosso Mestre, para, mesmo que em silêncio, ele te responde e você entende o silêncio de Jesus para que serve. Eu penso que aquela mulher entendeu o silêncio de Jesus. Será que nós entendemos o silêncio de Jesus? Pense nisso e vamos ver se nós conseguimos entender por que Deus está em silêncio em nossa situação. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai acrescentar em seu coração, se vai fazer você ver em seu coração se o que você tem feito na sua vida tem trazido tristeza ao Espírito que está em você, o Espírito Santo de Deus, né? Ou se tem alegrado o coração de Deus. A nossa vida tem que ser para alegrar o coração de Deus. Devemos viver normalmente como todas as pessoas? Sim, devemos viver normalmente como todas as pessoas. Porém, precisamos de nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe.